salve, bom dia, boa tarde, boa noite, vídeo nesse canal pessoal no meu YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, a liberdade do homem solteiro incomoda a sociedade. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Vai ter gente que vai dizer que não, vai dizer que não, porque não, porque não é bem assim, não, tu tá exagerando, né? Tem gente que faz piada de tudo quanto é tipo quanto a figura masculina aqui no Brasil, né? É esse que é o ponto, né? E acaba, né, que por conta desses vídeos eu termino sendo muito um cara assim, um tanto que visado, né? Entende? Mas eu particularmente, tenho um comportamento discreto, valorizo o silêncio, compreende? Enfim, eu sou um cara assim que valorizo questões mais simplórias, né? Diferentemente da sociedade atual, que a gente vê, né? Maioria materialista, né? Maioria materialista põe ali os bens materiais acima de qualquer outra coisa, vende até suas almas, né? Que é isso que está acontecendo hoje em dia, né? Afinal de contas, tanto a falta de educação quanto a falta de respeito hoje estão imperando no Brasil. É esse o ponto, tá? O Brasil mesmo é um país que não valoriza a educação, né? Quem dirá falar aqui sobre outros aspectos, né? Tipo política, economia, mas enfim, pessoal. É esse que é o ponto, né, pessoal? Por que essa liberdade do homem solteiro incomoda a sociedade? Porque ela quer que o homem seja previsível, que ele viva acorrentado, que ele viva aprisionado, compreende? Né? E essa sociedade atual quer que você preste satisfação para onde que tu está indo, para onde que tu tá viajando, para onde que tu vai frequentar, enfim, pessoal. Ela quer que você preste satisfações de tudo que tu tá fazendo ou que tu tá falando, compreende? E particularmente eu não sou um cara assim eu não sou um cara assim que tenho que o tempo todo me explicar, né? É isso, né? Porque hoje em dia a sociedade quer que você se explique sobre tudo. Quer que você o tempo todo ali tem que se explicar porque tu tem esse tipo de visão, ou porque você tá fazendo isso, ou porque você tá fazendo aquilo, sabe? Eu não concordo com isso, né? Então a sociedade, de uma maneira geral, quer o quê? Que é o controle sobre os indivíduos, principalmente o homem, né? E eu não concordo com esse tipo de situação. Tem também o outro fator que o homem solteiro não vive de máscaras, ele vive para ele mesmo. É lógico, isso é encarado como se fosse um egoísmo, né? Por alguns, né? Alguns vão falar assim, tu tá sendo egoísta. Mas é um egoísmo positivo. Cara, o cenário hoje em dia de relacionamento relacionar-se está muito complicado, muito difícil, tá entendendo? Mas o que não querem que você saiba é que o cenário está muito desvantajoso para um homem, tá entendendo? Porque ele tem que se desdobrar muitas vezes para poder ter uma chance. Quantos vídeos na internet de mulheres pedindo que o homem ganhe 5 mil, 10 mil, acima de 15 mil, tá entendendo? Agora, quantos ganham isso no Brasil? Esse que é o ponto. Não tem milionário para todos, tá entendendo? É esse que é o ponto. Eu sei que tem mulheres que não
não são assim, dessa forma, né? Não se expõem desse jeito, né? Mas estão cada vez mais raras. Tá entendendo? Esse que é o ponto, né? Então, é esse que é o ponto, pessoal. Eu tendo a acreditar que tanto a solitude quanto o relacionamento desde que bacana são tops, são assim, elites, entendeu? Mas hoje em dia, a maioria das vezes, é melhor que o homem siga seu próprio caminho, viva sozinho. É lógico, pessoal, sempre quando a gente fala assim, do homem seguir seu próprio caminho, pessoal, eu não estou associado a sigla nenhuma. Eu recuso rótulos, cara, porque essa sociedade atual quer o tempo todo tipo encaixes para que você se ajoelhe, para que você se dobre. A narrativa feminista, a narrativa a narrativa materialista, né? A sociedade quer que você venda sua alma, né? E eu não concordo com isso, tá entendendo? Ela quer te ver sob um controle ali, ela quer te ver sob um controle, né? E quando você diz não, eu quero viver livremente, sem qualquer tipo, sendo incontrolável, sem prestar satisfação para ninguém, sem querer me explicar muito, sem querer se explicar muito, enfim, né? Quando você adota esse tipo de postura, tu é uma espaço aça, inclusive para a sociedade, porque não, como você ousa usufruir da sua própria liberdade, da sua autonomia, da sua autenticidade, né? Porque hoje em dia a autenticidade está muito em falta, né? Convenhamos, ela está muito em falta, né? O tempo todo as pessoas querem utilizar máscaras. Aqui eu costumo dizer que no Brasil é carnaval o ano todo, né? Viva o baile de máscaras, né? Viva o baile das fantasias, né? Porque o tempo todo a sociedade quer se fingir, quer promover falsidades. Hoje em dia eu costumo dizer, né? É muito mais fácil você fazer inimigo do que propriamente amigo. Tá entendendo? É esse que é o ponto. Eu mesmo sou um cara que sou muito hateado, cara. Sou muito hateado. Quantos comentários já recebi aqui no meu canal de pessoas assim com inveja de mim? Porque o homem solteiro é invejado, quer queira ou não. E eles nunca vão admitir isso, mas é uma verdade absoluta, cara. Agora, sempre vão dizer assim, porque tu tá exagerando, porque tu tá mentindo, né? Porque tem isso, tem gente que fala isso, né? Porque hoje em dia a inversão de valor está estratosférica, né? Não se pode falar a verdade hoje em dia, porque senão isso incorre numa ofensa. A gente está numa geração muito afrescalhada, né? Quer queira ou não, né? Porque se o cara tá assim também, porque ele não se esforçou o suficiente, né? Cara, eu já falei por inúmeras vezes, né? Se as mulheres querem ser exigentes, o problema é delas, cara. O problema é delas, entendeu? Cada pessoa faz o que quiser na sua vida. Agora, querer proibir o homem de ser solteiro, querer proibir o homem de ser sozinho, cara, isso pra mim não faz sentido nenhum, né? Porque, assim, claramente há uma intenção da sociedade em querer que o homem viva acorrentado, viva aprisionado, né? É esse que é o ponto, é isso que eu não concordo, né? Nesses relacionamentos com conveniência, eu não concordo. Tá entendendo? Esse arranjo atual na sociedade de exaltar o materialismo, eu não concordo de jeito nenhum. Entendeu? Não, o Deus hoje em dia é o que? É o dinheiro, né, pessoal? É o dinheiro, quer queira ou não.
Cara, ter dinheiro é bom? Vou falar pra você. Ter dinheiro é bom? Claro, né? Mas não é tudo. Porque hoje em dia é tido como se fosse o Deus hoje em dia é o dinheiro. Não, não. É tido como se fosse o suprassumo da felicidade. Não, não. Tá entendendo? É lógico. Não vou ser hipócrita aqui, né? É lógico que a gente queria ter bastante dinheiro, mas a gente não pode se basear por esse tipo de aspecto. Porque se tu se basear muito por valores materiais, tu tá se auto-enganando o tempo todo, né? Tu tá indo numa auto-sabotagem assim, sem procedentes. Tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Então, no que tange a mim, não existe nenhuma idolatria ao dinheiro. Tá entendendo? É claro que o dinheiro é bom para pagar contas, claro, entendeu? Mas assim, né? Não há preço que pague, pessoal. Não há preço que pague você praticar seus hobbies, né? Tem até aquela frase, né? O preço da liberdade é eterna vigilância. Tá entendendo? É esse que é o ponto, né? É esse que é o ponto. Por mim, cara, eu não tenho assim. Se as pessoas querem me ver como vilão, ok, né? Eu até posso me posar dessa forma. Mas assim, eu não considero errado o homem querer, né? Porque o homem tem que ser de certa forma perigoso, sim, né? Claro, né? Não querendo praticar ilegalidades ou irregularidades, não partindo para um lado assim errático, claro, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Mas o que eu vejo hoje em dia é todo mundo muita gente, né? A maioria querendo fugir da sua própria companhia, né? Porque seria muito complicado para elas ter que lidarem consigo mesmas. É esse que é o ponto, é isso que eu vejo, cara. Então parece que incomoda as pessoas, aquelas pessoas que o tempo todo estão em bando, o tempo todo estão em grupos, aquele indivíduo que vive sozinho. Tá entendendo? É isso que eu percebo hoje em dia no Brasil. É lógico que eu não posso falar por outros países, né? Porque são culturas diferentes, né? Mas assim, aquele indivíduo que é mais sozinho, que tem uma opinião própria, que diz não para muitas situações desvantajosas para ele, esse cara é um enigma, né? É um enigma, né? Que muitos não conseguem decifrar. Muitos não conseguem decifrar. É esse que é o ponto. É esse que é o ponto. Essa sociedade atual não consegue decifrar. Ela não consegue chegar no denominador comum. Ela não consegue acompanhar o ritmo desse cara que é solteiro, que usufrui da sua liberdade, que tem sua opinião própria, que preserva a sua autenticidade, que preserva a sua individualidade e que não é apegado a bens materiais. Esse cara é um enigma, né? Porque ele não se adequa à sociedade, ele não se encaixa praticamente em lugar nenhum, né? E, logicamente, ele vive para si mesmo. Eu já falei isso. O problema, pessoal, não é o excesso de individualidade, é justamente a falta desse quesito. Tá entendendo? A falta desse quesito que me preocupa. Não é o excesso. Tá entendendo? Agora, sempre partem para no sentido assim de querer desqualificar, né? De querer te desqualificar o que tu tá dizendo utilizando o shaming, né? Que é isso que mais a sociedade faz contra o homem solteiro, contra o homem que vive sozinho, né? Mas eu não vejo toda esse envergonhamento pro lado das mulheres. É lógico. Eu sei que tem mulheres que falam assim, que existe também todo esse tipo de envergonhamento contra elas, ok, mas não tanto quanto o homem,
entende? Porque tudo nesse país gira, é contra, é anti-homem. O Brasil é um país anti-homem, é um país feminista, cara. Esse que é o ponto. Então estão querendo, de tudo quanto é maneira, tirar essa liberdade do homem solteiro, porque não é vantajosa não só para essa sociedade feminista, mas também para o sistema. Compreende? Esse que é o ponto. Quer ou não, hoje o homem ele se vê numa sinuca, muitas vezes numa encruzilhada, mas pessoal, uma encruzilhada assim no que tange ao âmbito de relacionamentos, tá entendendo? Porque ele tem que fazer isso ou aquilo, né? Primeiro que o homem não tem que fazer coisíssima nenhuma. Eu já tive 2 relacionamentos, nunca tive carro, nunca tive moto, mas assim, pessoal, assim, hoje em dia o mundo tá tão no material, né, que as pessoas acham que o homem tem que se adequar. Não, o homem tá atrasado, não, o homem tá exercendo a sua própria liberdade. Agora, a mulher que queira estar ao lado desse homem, ela vai ter que entender que a qualquer momento ele pode, né, se esse relacionamento não for vantajoso para ele, ele pode chegar a qualquer momento e sair fora. É esse que é o ponto. É isso que a sociedade, de uma maneira geral, não quer, que o homem tenha a sua liberdade e plenitude e exerça a sua autonomia. É isso que a sociedade não quer. Tá entendendo? A sociedade quer que o homem largue mão de sua autenticidade, largue mão disso, de usufruir dos seus hobbies, tá entendendo? De ler ali um livro, de estudar um outro idioma, de viajar, tá entendendo? Esse que é o ponto. Tem até esses dias eu tava até no Facebook, né, pessoal? Tava até no Facebook respondendo uma postagem, né? Tu queria o quê? Tu queria 10 anos de 10 anos de gás grátis, né? Ou 5 anos viajando pelo mundo, né? Pra mim é muito melhor. Seria muito melhor viajar, quem sabe ali para Dubai, enfim, para a Suíça, para o Reino Unido, para esses países assim, né? Fazer uma tour pelo mundo, tipo esses artistas fazem, né? Logicamente, sem querer prestar satisfação para ninguém, sem querer ser obrigado a coisíssima nenhuma, né? Porque hoje em dia, não, o homem tem que ser obrigado. Não sou obrigado a coisíssima nenhuma, né? Tem que forçar o homem a ter certo tipo de comportamento aos quais ele não comunga, ou ele tem que adotar outros tipos de comportamento, tem que utilizar máscara. Não, pessoal, não, é esse que é o ponto. Eu acredito que o homem tem que viver livremente, sem cabrestos. É esse que é o ponto. Então era isso, pessoal. Então era isso que eu tinha para dizer. Valeu, até a próxima.